poderosamente em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Salmo 46. O título é A Fé Perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração e este salmo é um salmo encorajador. Esse salmo é um salmo que nos traz coragem, nos dá um novo ânimo, nos dá um novo vigor e o propósito dessa mensagem é trazer esse encorajamento para a sua vida. Esse salmo também, no meio teológico, ele é conhecido como o Salmo de Lutero. Lutero, ele passava por muitas aflições internas e externas, e nem por isso ele deixava de confiar no poder da mão do Senhor. Ele confiava na mão do Senhor, ele confiava e tinha uma fé inabalável. E ele gostava tanto desse salmo que ele foi inspirado a compor uma canção que chama Castelo Forte. Eu convido você depois a procurar no YouTube este hino, Castelo Forte de Lutero. Na sua época, ele sofria muitas perseguições, mas cada vez que ele sofria as perseguições, mais ele insistentemente cantava esse hino e proclamava este hino como uma fé inabalável, trazendo fé, trazendo vida, trazendo um novo vigor a todas aquelas pessoas que estavam fracas e davam uma nova roupagem aos heróis para umas novas conquistas. Esse salmo ele inspirou a essa canção do Castelo Forte de tal maneira que tornou como se fosse, na época da Germânia, a atual Alemanha, um hino nacional do protestante. Amém? Então, este salmo, meus amados irmãos, Salmo 46, ele é um salmo, como eu disse, encorajador, né? Ele fala que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. De tantas coisas que nós vemos aqui em poucos versículos, nós podemos aprender muitas coisas. Eu separei apenas 3, para não ficar longo esse vídeo, né? Mas eu separei 3 lições para nós aprendermos através desse salmo. E a primeira delas é no versículo 1, que ele fala que Deus é o refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? Aí ele começa também a falar que, ainda que os montes se transportem pelo meio dos mares, né? Quantas das vezes nós passamos pelos ainda que, né? Nós enfrentamos, né, os dilemas da nossa vida, né? Enfrentamos, né, as questões da nossa vida. E aí nós começamos a entender a grandeza de Deus nos mínimos detalhes. Aí nós vemos que Deus, ele né? E pronto. A palavra do Senhor nos diz que antes que houvesse dia e noite, ele é Deus. E agindo ele, quem impedirá? Mas quem é este Deus também? Ele é o pão. Ele é o pão para o faminto, ele é a água para aquele que tem sede, ele é a luz para aquele que está nas trevas, ele é
uma coluna de noite e uma nuvem de dia. Ele é o caminho para aquele que está perdido e ele também é o nosso refúgio, fortaleza e socorro. Amém? Essa linguagem que o salmista ele usa aqui é uma linguagem meio que militar, porque naquela época grandes eram as conspirações, grandes eram os ataques entre reinos, grandes eram as guerras, né? As batalhas, campanhas de batalha que existia naquela época, e havia muito temores também, e as pessoas elas ficavam aterrorizadas no romper da manhã ou no início da noite, porque elas pensavam que ali poderiam estourar uma grande guerra. Mas nessa linguagem figurada, uma linguagem militar, o salmista ele é bem preciso no cuidado do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. Quando nós vemos na televisão pessoas, né, procurando refúgio político, né, vindo de outros países, né, nós vemos que essas pessoas, elas estavam em lugares que já não estavam aguentando mais, lugares intoleráveis, então elas saem da sua cidade, saem da sua pátria, porque não querem viver mais aquilo que elas estavam vivendo e busca refúgio. O Senhor é esse o nosso refúgio, mas um refúgio completo, um refúgio que nos dá fortaleza, um refúgio que nos dá socorro e socorro presente. Por isso, em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 10, ele vai falar que torre forte é o nome do Senhor. Os justos correrão para lá e o Senhor os colocará em alto retiro. Então, olha só, o que o Senhor representa em poucos versículos, né? 2 versículos apenas. Olha o que o Senhor representa para aqueles que têm a sua fé calcada não apenas no dinheiro, não na política, mas exclusivamente em Deus. Ele passa a ser o seu refúgio, a sua fortaleza, o teu socorro. Fazendo essa comparação, eu me lembro de uma historinha que todo mundo conhece, né? Mas que vai ilustrar muito bem essa questão que nós estamos falando aqui. Eu lembro daquela história dos 3 porquinhos, né? Quem não lembra, né? Onde que o lobo vinha nas 3 casinhas, né? E na primeira casinha o lobo veio, soprou, né? O porquinho foi, escondeu, mas o lobo foi e soprou e a sua casa desmoronou. Veio também na segunda, a sua casa era de madeira e ela também veio a desmoronar. Mas a terceira casa era uma casa agora fortificada, com pedras e tijolos, né? Com massas, argamassa, e a casa não caiu, porque aquela casa simboliza para nós uma casa de refúgio, de fortaleza, uma casa que ela é uma torre forte. Os justos correrão para lá. Aqueles que vivem uma fé calcada na palavra do Senhor têm um refúgio inabalável, tem um refúgio que não é um refúgio feito por mãos humanas, mas é um refúgio pela qual o Senhor ele nos dá toda a guarida, toda a fortaleza, todo o suporte para nós, ainda que enfrentamos os combates dessa vida, mesmo assim, nós estamos de pé. A palavra do Senhor nos diz que o mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? A palavra do Senhor nos diz também no Salmo 1 que não são assim os ímpios, pois são como o vento que a moinha espalha, né? Mas eles não subsistirão, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, eles permanecem para sempre. Então, o nosso Deus, ele é refúgio, fortaleza. Amém? Eu não sei o que você tem passado, meu irmão, minha irmã, mas o Senhor é o nosso refúgio. Refugie-se nele. Amém? Corra para ele, confia nele, espera nele e o mais ele fará. Amém? Eu tenho visto que está chegando alguns irmãos aí, eu tenho visto que chegou o Paulo, chegou o Edson, chegou o Júlio, chegou a Helene, chegou o Darlan, o Edson, a Júlia, a Analina, está chegando alguns irmãos aí, o nosso guerreiro de Ânsia está nos ouvindo também, que Deus abençoe vocês poderosamente, amém? A segunda lição que nós aprendemos aqui, nesse salmo, eu aprendo que no versículo 5, um Deus que está, amém?
Deus está, conforme ele disse aqui no Salmo, no versículo 5, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Eu aprendo que o nosso Deus está. Está onde? Está no meio da igreja, está na nossa casa, está no nosso casamento, está nos nossos negócios, está no meio, está no início, está no meio e está no fim de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Deus está. Amém? A palavra do Senhor nos diz no Salmo 125 que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está também no meio deles. Amém? Então o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está na sua vida, o Senhor está na sua casa. Creia nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você pode estar vivendo um grande revés na sua vida, mas Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor não te abandonou, mas talvez você pode estar pensando, pastor, mas Deus está em silêncio, né? Quanto tempo eu não escuto Deus falar? Mas Deus está na sua vida, amém? Olha só o que nos diz no Salmo 24, olha só, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, quando os malvados, os nossos adversários vieram contra nós, então eles teriam nos engolido. Se não fosse o Senhor, nós teríamos sido presa fácil, nós teríamos sido como aquele pássaro no laço do passarinheiro, mas o laço quebrou, porque o Senhor está presente. Amém, meu irmão? Eu quero levar você a crer que ainda que você possa estar passando pelos revés da sua vida, Deus está presente na sua vida, Deus está dentro de você, Deus está na sua casa, Deus está na sua família, Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor Jesus, em Mateus, ele diz que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Creia nisso, Deus está do seu lado, amém? Ainda que você possa estar passando por dificuldade, Deus está com você, Deus está do seu lado. Maior é o que está conosco do que está no mundo, bem maior é o que está conosco. Creia nisso, Deus está com você. Não pense que que Deus te abandonou, né? Não pensa nisso, não. Deus está com você. Acredite que o poder de Deus, ele fará grandes coisas ao teu respeito. Creia nisso. Amém? Como disse aqui no Salmo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus o ajudará ao romper da manhã. Amém? Então nós cremos nesse Deus presente em nome de Jesus. Amém? A terceira coisa que nós aprendemos aqui é no versículo 9, eu vou ler para os irmãos aqui. Ele faz, amém? Olha só o que Deus faz. Faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Eu quero levar você a crer que o nosso Deus não apenas é e não apenas está, mas o nosso Deus, ele também é um Deus que age, é um Deus que faz, amém? Então essa é a terceira lição, o Deus que faz. Salmo 126 diz que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha, meu amado irmão, se você olhar para o seu passado, olhar com um olhar de gratidão, você vai ver quantas coisas Deus fez, quantas coisas Deus operou, quantas coisas Deus, ele guardou você, quantas foram as vezes que você pensou que não ia conseguir, quantas das vezes que você pensou, olha, esse ano está iniciando e eu não vou chegar até o final deste ano, quantas vezes você chegou a ter uma internação e pensou que não ia sair dessa internação, quantas crises existenciais, crise financeira, crises emocionais, conjugais, e você pensou assim, poxa, eu não vou sair dessa situação, mas grandes coisas fez o Senhor por você, amém? Por isso, o Salmo 26, ele demonstra uma gratidão na seguinte coisa, grandes, ele usa esse adjetivo, grandes coisas fez o Senhor por nós, amém? E isso que nós temos que basear a nossa fé, olhar para o passado com uma gratidão, crendo que o mesmo Deus que operou no passado, ele é o mesmo Deus que opera no presente. Mas talvez você pode estar pensando assim, pastor, mas Deus fez no passado, e agora? E agora eu quero ler para você Isaías 43,
versículo 19, o Deus que faz nova todas as coisas. Ele fala aqui, olha só, eis que farei coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas o Senhor é um Deus que faz coisas novas, e Ele quer dar uma novidade de vida para você, Ele quer colocar caminho no deserto, amém? Se nós vemos, né, nos filmes, nos documentários, nós raramente vamos ver uma trilha, um caminho no deserto, devido às dunas, às areias e os ventos, né, eles soprarem e colocar areia nos caminhos, né, mas aqui o Senhor está nos falando que Ele vai colocar caminho no deserto. Esse nosso Deus, Ele quer colocar direção para a sua vida, Ele quer fazer agora, né, conforme Ele disse aqui, eis que farei e agora sairá a luz, colocarei caminho no deserto. O Senhor vai te dar uma direção, meu irmão. O Senhor vai te dar uma direção, minha irmã. Eu tenho certeza, eu estou falando isso aqui, e eu tenho certeza que Deus está falando com vidas, com almas aqui. Nós estamos aqui em poucas pessoas, mas eu creio que o Senhor vai te dando direção. Eu creio que o Senhor está falando com você. Ele vai te dar um caminho, vai te dar uma direção. Talvez você se encontre numa situação perdido. Tem muitas pessoas, muitos colegas, muitos conselhos, mas mesmo assim, talvez você está sentindo, eu não tenho uma direção, eu não sei para onde ir, eu não sei como começar, eu não sei o que fazer, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, e o Senhor vai te dar caminho, amém? Ele vai te dar direção, Ele vai te dar um sentido, Ele vai te dar um propósito. Aí Ele vai falar aqui, ó, Ele vai dar caminho no deserto e rios no ermo, ou seja, abundância, prosperidade. O Senhor vai te dar alegria, amém? O Senhor vai te dar o suporte necessário para você atravessar os dilemas da sua vida. Você não está sozinho, meu irmão, você não está sozinha. Você pensa que está, talvez muitas pessoas não te ligaram, não te ligam, talvez você sente uma pessoa julgada para escanteio, mas você não está julgado para escanteio. Eu quero dizer para você que o nosso Deus faz coisa perfeita, e como Ele, perfeito Ele é, e Ele não faz nada para apenas dar um fim ruim, mas o Senhor criou você, e quando Ele criou, Ele viu que foi bom. Bom foi ter criado você. Então, com isso, meu amado irmão, eu quero que você seja encorajado a crer que novos tempos virão, novos rumos virão. O Senhor vai soprar, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer novamente na sua vida. Mas eu quero dizer também, para que o novo do Senhor venha acontecer, é preciso dar espaço ao velho. Amém? Tem tantas coisas que nós, né? Tantas coisas velhas, tantos escombros de uma vida fracassada, tantos escombros, tantos caminhos, tantos atalhos que talvez você pegou pensando que ia dar certo. O Senhor quer que você venha desfazer de tudo isso para que o novo do Senhor venha acontecer. Amém? Vocês estão entendendo? Então, esse salmo é para encorajar você. Esse salmo é para te dar uma direção. Esse salmo é para fazer você entender que o nosso Deus, além de ser soberano, Ele é justo, e Ele não quer ver você cabisbaixo, Ele não quer ver você para baixo, Ele quer ver você para cima, triunfando, vencendo de fé em fé, de glória em glória. Ele quer que você venha atravessar os seus desertos, mas venha atravessar as suas tempestades de deserto, mas atravessar confiando que o Senhor está com você, que Ele é Deus, e agindo Ele, quem impedirá? Ele quer que você acredite que Ele fará proezas, Ele fará milagres. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não compreendemos como virá o socorro, mas é certo que o socorro virá, é certo que o Senhor vai nos dar o escape, é certo que o Senhor vai nos dar guarida, é certo que o Senhor vai sair e vai bradar do céu a nossa vitória. Não sabemos como, nem quando, onde, mas sabemos que Ele fará. Amém? Fiel é o que prometeu e fiel é o que vai cumprir. Amém? Como eu disse, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa, que se você passar a confiar mais no Senhor, se você passar a confiar agora exclusivamente na mão do Senhor, Ele vai agir em teu favor. E os dilemas que você possa enfrentar, né? Conforme disse aqui, ainda que as águas rujam,
ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Olha só, falando de coisas, de cataclismas, falando de maremotos, terremotos, abalos sísmicos, né? E hoje o que nós vemos por aí? Pandemia, guerras, rumores de guerras, peste, fome, o amor de muitos esfriando, né? Ainda que acontece tudo isso, ainda que, né? Eu quero levar você a essa palavra, ainda que aconteça tudo isso, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus continua sendo o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Talvez você possa estar enfrentando muitos dilemas, talvez você possa estar enfrentando muitos rumores de guerras existenciais, né, no seu casamento, na sua empresa, na sua vida em geral. Talvez você enfrente e se sente tão sozinho. Eu convido você a ter uma fé inabalável, uma fé pautada na palavra do Senhor. Quando nós temos essa fé calcada na palavra do Senhor, ainda que passamos por tudo isso, o Senhor, ele é presente. Amém? E a presença do Senhor nos basta. A presença do Senhor, só ela pode preencher o vazio da nossa alma. Só o Senhor pode preencher, e Ele quer preencher o vazio da sua alma. Deus, Ele quer abençoar você. Deus, Ele quer te dar refúgio. Deus, Ele quer te dar fortaleza. Deus, Ele quer te dar o socorro. Permita-se que Ele venha entrar no seu coração, né? Deixa de reservas, mas permita que Ele venha entrar na sua alma, na sua vida e fazer morada, amém? Perpetuamente na sua vida, em nome de Jesus.